Olá, povo de Deus, quinta-feira, 18 de abril de 2024, terceira semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 8, 26, 40 e João 6, 44 e 51. Naqueles dias, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te deste carro e o acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir, a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azotô e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Podemos tomar o relato da conversão do anônimo etíope eunuco como um modelo de catecumenato primitivo. O importante para ser batizado era o pretendente ter conhecimento da Escritura e aceitar Jesus como seu Salvador. E esse batizado é carregado de simbolismos. O personagem é um estrangeiro, negro, escravo e eunuco, ou seja, mutilado. É, de fato, um batizado que rompe inúmeros preconceitos. Como nos diz Paulo na sua carta aos Gálatas, uma pessoa batizada tem que ser alguém que rompe com os preconceitos sociais, raciais e de gênero. Depois de batizado, não há mais escravos ou livres, judeu ou grego, homem ou mulher. Filipe entendeu perfeitamente esse sentido do batismo e com o etíope eunuco no processo de se tornar um cristão autêntico. Pontos ainda a serem destacados deste processo. Tudo começa com um encontro, em seguida se dá o momento do anúncio explícito sobre a realidade de Jesus. Dá-se uma verdadeira catequese, pois o objetivo desta não é apresentar mesmo Jesus? Como ponto alto desse processo, encontro, anúncio, catequese, está o passo seguinte, o batismo. O batismo era um ponto alto do processo, pois a pessoa teria de ter passado por várias etapas catecumenais para recebê-lo. Além de tudo, o etíope é apresentado como um peregrino. Ora, o que caracteriza uma pessoa peregrina é seu espírito de busca. Está buscando o sentido mais profundo em sua vida. E Filipe é um missionário enviado por Deus
revelando que é Deus o protagonista deste relato. É ele quem envia Filipe para o caminho do etíope. O peregrino eunuco entendeu que ler a Escritura é necessário que alguém abra a perspectiva da fé para mostrar que a Bíblia, espelho da experiência humana, é anúncio de Jesus Cristo. Quantas pessoas se aproximam de nós dizendo: comecei a ler a Bíblia, mas desanimei. Não entendia nada do que lia. Daí a importância de alguém que vá fazendo com que as visões vão se clareando na medida que alguém mergulha na leitura da Bíblia. Filipe cumpriu exatamente esse papel. Por fim, o processo tem sua culminância no batismo. Esse rito é o sinal que exprime a aceitação de que Jesus é o novo e definitivo sentido para a vida do batizado. João 6, 44, 51. Disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Continuamos no contexto do grande capítulo 6 de João, conhecido como capítulo do discurso de Jesus sobre o pão da vida. Uma vez mais, Jesus afirma ser ele o pão da vida, o pão vivo do céu, o pão que sacia definitivamente a fome, garantindo a vida eterna a quem dele comer. Neste contexto, Jesus se apresenta como aquele que veio de Deus para dar vida definitiva a todo aquele que nele crê. Seus adversários não admitem que um homem possa ter origem divina e, portanto, possa dar vida definitiva. Interessante essa expressão de João: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. É somente essa vez nos evangelhos que aparece essa atração realizada por Deus. A fé é mesmo dom de Deus, é como sua atração impressa na pessoa humana. Ao mesmo tempo, citando Isaías, todos serão discípulos de Deus, dá uma pitada de polêmica com os judeus, pois significa que todos aprenderão na escola de Deus e não dos homens. Assim relativiza o excesso de confiança que eles têm em seus ensinamentos, em suas pregações da lei. Mas é, sem dúvida, o versículo 51 que encerra nossa perícope de hoje, o mais emblemático. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Esse versículo serve de eixo para unir o discurso sobre o pão da vida com a explicação eucarística. A explanação presente tem importância especial porque João não narra a instituição da Eucaristia. Supre-a com estas palavras que esclarecem o sentido dela. Esse darei se refere à Eucaristia, doação livre e total. Aqui está uma síntese teológica: descido do céu, dom total na cruz, glória do ressuscitado. Um beijo no seu coração.